Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Bom, também tem alguns ruídos de fundo aqui. Mas o vídeo hoje é relacionado à ressonância, ou seja, indutores e capacitores em paralelo que se ressonam com frequência. Ou seja, como você vai determinar, a gente vai usar aí a demonstração, na verdade, é demonstrando um app, um aplicativo de Android, tá? A gente tá fazendo, então vou fazer uma experiência aqui que vocês podem replicar ela. Então, por exemplo, vamos supor, existem indutores, assim, ó, em forma de ar, né? É uma bobina. Tem indutores que são tipo uma bobininha, ferrite, né? Aqui tem diversos tamanhos. Aqui também indutores, simplesmente você enrola um fio num ferrite, já é um indutor também. Mas, por exemplo, como que você sabe o indutor ressonante, por exemplo? Vamos supor que você tem uma frequência específica. Por exemplo, olha, eu vou trabalhar em tanta frequência, uma frequência X. Qual que vai ser o indutor ressonante? Ou seja, gente, vocês têm que ter dois parâmetros. Ou, aqui no caso a gente vai ter três, né? Primeiro é a frequência que você quer operar, tudo bem. Aí você tem o indutor e o capacitor, ou seja, vai fazer um circuito chamado LC. Eu não vou entrar em teorias aqui, gente, mas o circuito LC nada mais é que isso aqui. É um capacitor e uma bobina. Ou seja, quando você tem uma frequência, está um pouco fora aqui, quando você tem uma oscilação aqui, ou seja, uma frequência, essa bobina e esse capacitor, ele tende a ter uma ressonância a determinadas frequências. Então, por exemplo, vamos supor que você quer que a frequência ressonante do indutor seja, por exemplo, 10 kHz. Olha, eu vou trabalhar com 10 kHz, mas peraí. Então, qual que é o capacitor? Certo? Qual que é o capacitor? Ou vice-versa. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração aqui com um aplicativo de celular que chama RFinder. Ou seja, ele vai pegar e eu vou gerar uma frequência determinada e eu vou ter a opção de colocar capacitores diferentes. O que ele vai me dar? Quando eu coloco aqui uma frequência X, certo? A frequência que eu quero, certo? Ele me dá a opção de colocar esse capacitor aqui. Esse capacitor é o X no caso, né? Que eu vou pôr variado para me chegar a um valor em milihenry, em mH ou microhenry, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Primeiramente, gente, isso aqui é um teste feito com celular. Ele vai usar um pino. Se você não tiver, você toma cuidado e tal, porque deu o que fazer. Tá vendo? Isso aqui, ó, é pino de celular. Ele é um pino que tem 4 vias. Ou seja, tem celular que a primeira via é terra e tem celular que a primeira via é microfone. No meu caso, a primeira via é o microfone e a segunda é terra, tá? No meu caso, tá? Então, você precisa saber direitinho isso daí do teu celular, se caso você for fazer esse teste, certo? Vamos lá. O que você vai fazer? Simplesmente é achar aonde é o microfone, porque você vai entrar um sinal de frequência. Você vai cortar, você vai fazer um fio aqui, né? Que nem está feito aqui, que eu já vou demonstrar. Você vai injetar uma frequência e vai determinar um capacitor ali específico, tá? E ele vai te dar o valor automaticamente em microhenry, que é o milihenry, que é o valor da bobina ressonante àquela frequência, tá? Então eu vou demonstrar algumas coisas que estão acontecendo aqui no momento.
eu não posso acender a luz aqui, gente, porque tem um problema, ele interfere no osciloscópio ali, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, deixa eu só ajustar aqui. É que tá em autofoco isso aqui, então fica mais ruim. Olha, eu tô gerando aqui, gente, uma frequência de 20 kHz, é a experiência aqui. 20 kHz, uma amplitude de 100 mV. Por que 100 mV? Porque a amplitude ali do microfone em si, do celular, tem que ser abaixo de 1 volt, tá, gente? Não vai passar de 1 volt aí com o gerador, que você talvez danifique a entrada do celular. Então eu tô colocando ali 100 mV de amplitude, uma frequência de 20 kHz, certo? Então eu desliguei ele aqui sem querer. Então, por exemplo, ele está ali gerando 20 kHz, ele está aqui também, certo? Ele está ali, ele vai mostrar em várias situações. Na verdade é 19.999, tem 1 Hz ali, 2 de erro. Tudo bem, olha aqui, gente, o aplicativo ali, ó. Por exemplo, aí embaixo, aqui, o que acontece? Aqui embaixo é a frequência que eu estou gerando. Se eu alterar a frequência aqui em cima, no osciloscópio, se eu alterar a frequência aqui, ele altera a indutância, os microhenry da bobina. Ou seja, vamos supor, talvez eu fale aqui, fica meio complicado, mas infelizmente é assim. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou só gerando a frequência aqui. Quem vai determinar o microhenry vai ser o capacitor. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar em 20 kHz. Eu estou em 20 kHz agora. E vou trocar o capacitor. Então, por exemplo, vamos ver o que acontece aqui. Você vai clicar aqui no capacitor. Ó. Vai clicar no valor do capacitor. Eu vou colocar aqui, seja 150. O que vai acontecer 150 NF? Olha para você ver o valor a frequência é a mesma, ou seja, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o quê? Se você quer ter a mesma frequência ressonante, certo? Porque às vezes você não tem um capacitor, comercialmente assim fácil de achar. Então, por exemplo, você chega num capacitor que você tenha mais facilidade de comprar. O que você vai fazer? Vamos supor que você tem de 150 nanofarad. O que acontece? Ele vai dar uma bobina de 422 microhenry. Isso daqui, ou seja, o paralelo da bobina com esse capacitor é ressonante a 20 kHz. Entendeu? Então, por exemplo, se você unir, se eu tivesse uma união aqui, tem uma uniãozinha aqui, não vai nem sei se vai dar pra ver. Aqui, ó, eu tenho uma bobina, tá bem grosseiro aqui, né? Tem uma bobininha que na verdade é um choque. Com um capacitor, eles estão em paralelo. Se você injetar uma frequência aqui, ela está ressonante a esta frequência. Saiu dessa frequência, sai da ressonância, tá? Então, por exemplo, vamos mudar de novo. Eu não tenho esse capacitor aqui. Qual que é o capacitor comum de achar? O capacitor comum de achar depende, claro, da frequência. Eu estou trabalhando em frequência baixa porque o celular só pega até 20 kHz, tá? Vamos colocar 10 NF, 10 nanofarad. 10 NF, que é o 103 corriqueiro. Se você colocar 10 NF, olha para você ver agora a bobina. Ficou de 6,33 mH, ou seja, ficou uma bobina bem maior, ou seja, uma bobina mais grande. Mas mesmo assim, ele está ressonante aos 20, ou seja, sempre a referência está sobre os 20 kHz. Se você pegar 10 NF, põe em paralelo a uma bobina de 6,33 mH, vai ressonar em 20
kHz. Quer ver? Eu vou alterar agora a frequência. Nós vamos aqui brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho aqui. Talvez não dê para ver muito, mas ó, tá com 20. Eu vou alterar aqui a frequência, não vou alterar a amplitude, tá? Um pouco de chuvisco aqui, gente, é por causa dessa lâmpada acesa. É uma lâmpada fluorescente que está aqui. Vamos alterar. Vamos alterar isso aqui para baixo. Vamos colocar isso aqui. Vamos supor que você quer trabalhar em 10 kHz. Beleza. 10 kHz. Você vai ler agora, você vai perceber que uma coisa. Ó, a frequência alterou. Olha, por que não dá 10 perfeitinho? Porque sempre, gente, tem um errinho de hertz, entendeu? Se você pôr uma base de tempo muito longa, e os próprios equipamentos dão um errinho de 1 hertz aí, tá? Vamos lá. Se você olhar lá no app, olha lá, mudou para 99999, ou seja, isso aqui é o que? É os 10 kHz. É que tá faltando um golinho para 10 ali, mas é a leitura que ele consegue fazer, tá? Então vamos lá. Eu quero trabalhar com 10 kHz. 10 kHz. Então, por exemplo, eu não tenho essa bobina aqui, não é muito legal, porque 25 mA é muito alto. Sei lá, vamos alterar o capacitor, vamos fazer um capacitor diferente aqui, velho, pra gente chegar a alguma coisa. Vamos pôr 100 NF. Vamos ver. Opa, já baixou, tá vendo? Olha, ou seja, uma bobina de 2,5 mA. Você está ainda sempre na frequência referencial, que é 10 kHz, que agora nós estamos em 10. Eu quero abaixar essa bobina aqui, para não ter que ficar enrolando muito fio, tá? Então é só você aumentar o capacitor. Quer ver? Eu vou botar... É que eu não posso colocar um valor muito astronômico aqui. Peraí, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Vamos colocar 50 NF. Deu 5 mA. Ainda tá alto. É meio chatinho aqui de mexer aqui, né? É porque é muito pequenininho, gente. Vamos colocar 10 NF. Baixou, vai ter que aumentar o capacitor. Vamos botar então 1000. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, gente, eu só estou fazendo aqui, ó, um UF, ou seja, 1000 NF, 1000 nanofarad. Se você tiver um UF, no caso, 1 microfarad, o que vai acontecer? A tua bobina, que era de 1000 Henry, que era altíssima, bastante volta, tal, agora ela ficou com 253 microhenry, ou seja, você ainda está em 10 kHz, certo? Simplesmente, o que acontece? Olha, eu quero ajustar, ou seja, uma frequência, ou seja, uma bobina que dê poucas voltas ou dê muitas voltas, mas quero ajustar um capacitor que vai ficar ressonante, tá? Claro que esses valores são matematicamente feitos, tá? Tem um cálculo para isso daqui. Claro que isso daqui são medidas desconsiderando vários eventos, no caso externos, né? Parasitas e coisa e tal. Mas vai chegar muito próximo disso aqui. Então, por exemplo, se você pegar lá um microfarad em paralelo a uma bobina de 253 microhenry, ele vai ter uma ressonância sobre 10 kHz, entendeu? Então, isso aqui é uma maneira de você saber, ou de você alterar a tua bobina através do capacitor.
Entendeu? Claro que também se alterar a bobina, altera e permanecer o capacitor, acontece a mesma coisa, tá? É assim, ou seja, se alterar um, altera o outro, e assim vice-versa. Eu estava fazendo experiências aqui com 20 kHz. Então, no meu caso, eu não queria uma bobina grande, certo? Aí, eu fiz um brinquedinho aqui. Coloquei CNF, só que eu vou alterar aqui, eu não vou alterar o visor. Eu vou pôr 20 kHz aqui, ó. Olha lá, 20. Tá vendo que dá pra ler lá, ó, no celular, tá mudando? 18, 19, 20. Então, para mim fazer uma bobina de 20 kHz ressonante, ou seja, uma bobina e um capacitor ressonante a essa frequência, eu ponho um capacitor de 100 NF, 100 nanofarad, em paralelo a um indutor, tanto faz de ar ou bobina, ou da maneira que for, entendeu? Desde que esteja 633 microhenry, microhenry. Se ele tiver esses dois valores, ele vai ficar ressonante a uma frequência de 20 kHz. Talvez, espero que tenha dado para entender qual que é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é falar simplesmente que de uma maneira que você trocar o capacitor, você altera o efeito ressonante. Você se alterar, também alterar o indutor, você altera também o capacitor, ou seja, pela mesma frequência no caso que você quer, entendeu? Ah, não, quero outro, quero trabalhar em 5 kHz. Não, tudo bem, 5 kHz, que bobina que eu uso, certo? Que capacitor que eu vou usar? Ou seja, você pode escolher um capacitor comercialmente fácil de achar e vai alterando até uma bobina que não seja muito grande ou muito difícil de fazer na mão, ou é comercialmente fácil de achar, tá bom? Basicamente é isso. Esse app aqui, ele é grátis, chama RFinder, ok? Simplesmente você vai entrar numa entrada de áudio do celular. Eu estou gerando uma frequência nele, tanto é que ele está lendo aqui, ó. Quer ver? Eu vou descer a frequência, ó, 17, claro que ele tem errinhos ali, 16 kHz, tá vendo? Porque os celulares, normalmente as placas de som, não passa de 20, vamos ver, eu pôr 21. Olha lá, já não leu 21 não, ó. Leu nem, vou pro 20, ó, 20 ele leu. Ó, 20 kHz ele leu. Então tá aí. Espero que tenha entendido aí. Esse app aqui, só você injetar um sinal de áudio, de frequência nele, tá? Não precisa ser do osciloscópio, pode ser de um gerador de frequência comum, tá bom? E amplitude aqui eu coloquei 100 mV, não precisa mais que isso, tá? Então basicamente é isso, gente. É só para ter uma noção de efeito ressonante, que você pode alterar, variar tanto a indutância do indutor quanto a parte do capacitor. Se alterar um, você altera o outro e vice-versa, entendeu? Desde que a tua frequência seja fixa. Ou você altera também a frequência, também altera os parâmetros dos outros também. Valeu, gente! Espero não ter confundido muito a cabeça. Dá para vocês usar esse aplicativo, entendeu? Claro que existe fórmulas matemáticas para fazer isso automaticamente, entendeu? Mas é bom você fazer na prática, tá bom? Talvez num outro vídeo eu faça um efeito ressonante, isso daqui visualizando o efeito, tá bom? Porque quando você chega a uma determinada tensão numa bobina no circuito LC, em paralelo, por exemplo, ele, quando você vai chegando na frequência ressonante, ele tende a cair a tensão, entendeu? Então a corrente abaixa. Talvez eu faça esse vídeo para vocês verem. Falou, gente, obrigado a todos aí, para quem entendeu aí, se eu não compliquei muito a história. Falou? Um abraço a todos.